Fala pessoal, depois de um tempo estamos de volta aqui, só que agora para falar um pouquinho sobre fluidos, falar um pouquinho sobre empuxo, sobre pressão, densidade e outras coisas que são importantes para a gente compreender melhor esse tema. Vamos lá, pessoal. Selecionei aqui alguns exercícios para a gente fazer, tá bom? E esse aqui é o primeiro exercício que você vai conseguir identificar aí comigo. É um exercício relativamente simples, tá? A gente só precisa saber a fórmula de densidade. Ele diz para a gente mais ou menos o seguinte, pessoal. Olha só. Em uma determinada temperatura, o álcool tem uma densidade de 0,79 grama por centímetro cúbico. Nesse caso, a massa desse líquido, que enche completamente um galão com a capacidade de 3,8 litros, é de aproximadamente quanto? Essa aqui é uma questão que fala de densidade. O que a gente precisa saber? Vamos anotar as informações que são pertinentes, as informações que são importantes para a gente resolver essa questão. Em primeiro lugar, ele fala aqui para a gente que nós temos uma densidade de 0,79 gramas por centímetro cúbico. Uma coisa que eu acho que vale a pena a gente começar a falar aqui é sobre unidade de medida. Eu gostaria de colocar para vocês uma coisa importante. Existem duas unidades que são bem frequentes nos exercícios. Essa é a unidade que nós estamos utilizando, que é o grama por centímetro cúbico. Existe outra unidade também que é muito frequente, muito comum, que é o quilograma por litro. E a relação entre elas é igualdade, ou seja, se você tiver 1 grama por centímetro cúbico, você tem 1 quilograma por litro. É a mesma coisa, tá? Então, se essa questão traz para gente que a densidade desse objeto é de 0,79 gramas por centímetro cúbico, você pode pensar que essa densidade corresponde a 0,79 quilograma por litro. É a mesma coisa. E por que eu estou querendo falar sobre isso aqui? Por que é importante a gente discutir isso? Porque se você reparar bem, olha só, hein, nós temos aqui a densidade, o volume em litros. Então, se o volume está em litros, é importante que a densidade também esteja composta por essa unidade de medida. Por isso que eu transformei de grama por centímetro cúbico para quilograma por litro. Apesar de ser uma transformação, né, unitária, é a mesma coisa. Tá bom? Enfim, pessoal, temos aqui já a densidade, tá? Ele pergunta pra gente a massa, então você vai colocar um M e uma interrogação. Se você olhar para as alternativas, todas elas estão em quilogramas, então tá ótimo. Mais um motivo, né, para destacar com vocês que a gente precisa usar essa unidade de medida mesmo, tá bom? E o volume que ele forneceu aqui para gente é de 3,8 litros, que eu tinha destacado para vocês lá em cima, tudo bem? Agora, pessoal, qual a fórmula que a gente conhece, que a gente estudou, que fala sobre densidade, sobre massa e sobre volume? É uma fórmula relativamente simples e fácil de você lembrar. Para isso, você precisa dessa relação. A densidade é a massa sobre volume, tá bom? E nesse caso aqui, ele está pedindo para a gente calcular a massa desse objeto, tá? Então eu vou botar uma interrogaçãozinha aqui, ó, só para poder destacar a pergunta. E eu também gostaria que vocês lembrassem que, como não tem nada embaixo da densidade, se você quiser, você pode colocar um número um invisível, imaginário aqui, porque se você multiplicar cruzado, você vai conseguir calcular o que o problema está perguntando, que é a massa. Repara bem, ó, se você fizer aqui o seguinte, ó, vai vendo. 1 vezes massa. Isso é igual a massa. Multipliquei cruzado. E do outro lado, se você fizer a mesma coisa, volume vezes densidade. Vai ficar volume vezes densidade. Então, o que eu fiz aqui foi simplesmente multiplicar cruzado para conseguir encontrar essa fórmulazinha, que é a fórmula que o problema, né, exige que a gente conheça para a gente poder resolver esse problema. Lembrando que a nossa densidade, nesse caso aqui, está valendo aqui, ó, 0,79. 0,79 quilogramas por litro. E nós temos aqui um volume de 3,8 litros, tá certo?
a gente simplesmente precisa apenas fazer essa multiplicaçãozinha aqui. E fazendo essa multiplicação, a gente encontra simplesmente 3,002 quilogramas. Isso, gente, com certeza é aproximadamente 3, tá bom? Só a gente dar uma olhadinha lá que a gente vai encontrar uma alternativa, que é a letra A, tá falando pra gente que são 3 quilogramas, tá bom? Então, dá uma olhada aqui na questão como um todo, tá? Essa é a nossa primeira questão, uma questão falando sobre densidade. Aproveitamos e conversamos um pouquinho sobre unidades de medida, tá bom? Vamos para a nossa próxima questão. Vamos lá, gente. Essa é uma questão muito interessante da gente discutir, e se você reparar bem, ela é até uma questão que foi cobrada no Enem algum tempo atrás, tá? E ela traz pra gente o teorema de Stevin, ou Stevin, como algumas pessoas costumam dizer. Esse teorema serve pra gente calcular a pressão quando você, por exemplo, mergulha. À medida que você vai afundando na água, à medida que você vai cada vez mais fundo, a pressão vai ficando cada vez maior. E você calcula essa pressão aqui, ó, usando essa formulazinha que eu acabei de mostrar para vocês. Lembrando que esse P0 costuma ser aqui para o nosso planeta 1 atm. Essa unidade de medida no sistema internacional é a mesma coisa que 1 vezes 10 elevado a 5 Pascal. São equivalentes, é a mesma coisa. Falar 1 atm ou falar 1 vezes 10 elevado a 5 Pascal é falar sobre o mesmo valor, só que com unidades diferentes. Agora, o teorema de Stevin, para ser utilizado, seria importante que você colocasse as medidas no sistema internacional. Ou seja, nós vamos dar uma grande prioridade para esse número, tá bom? Beleza, vamos ver o que a questão está trazendo aqui para a gente. Olha, um mergulhador fica preso ao explorar uma caverna no oceano. Dentro da caverna formou-se um bolsão de ar, como mostrado na figura, onde o mergulhador se abrigou. Tudo bem? Então ele até coloca aqui para a gente, ó, se você reparar bem, ó, pressão atmosférica, é aquilo que eu chamei de P0, tá? Esse cara aqui, ó, 1 vezes 10 elevado a 5 Pascal. Se você reparar bem também, para essa pessoa conseguir chegar no bolsão, o que, que ela tem que fazer? Ela tem que descer 50 metros. Ah, Fábio, ela tem depois que fazer isso aqui para poder chegar no outro lado, né? Chegar aqui, não importa, gente, tá? Profundidade é 50 metros. Isso quer dizer que esse 30 que está aqui não vai servir para absolutamente nada. É só para confundir você, tá bom? Então, nós sabemos a pressão atmosférica e nós sabemos a altura, ou melhor, a profundidade, tá bom? Gravidade a gente também sabe quanto vale. Ele só precisa informar para a gente aqui a densidade da água. Vamos continuar lendo a questão para ver o que mais ele traz aqui para a gente. Olha só. Ele fala que durante o resgate, para evitar danos ao seu organismo, foi necessário que o mergulhador passasse por um processo de descompressão antes de retornar à superfície, para que seu corpo ficasse novamente sob pressão atmosférica. O gráfico mostra a relação entre o tempo de descompressão recomendado para indivíduos nessa situação e a variação de pressão. Tudo bem? Então o gráfico está mais ou menos aqui, ó. Ele está falando para a gente o seguinte, ó. Se por um acaso esse cara sofreu uma variação de 100 kPa, ele precisa de 20 minutos de descompressão, tá bom? Você consegue ver isso aqui, ó, por esse ponto no gráfico que eu vou destacar para vocês, ó. Deixa eu mostrar aqui. Ó, repara bem. Aqui, você tem esse ponto. Se a diferença de pressão for de 100 kPa, esse cara vai precisar de 20 minutos. Tá vendo? Continua lendo esse gráfico. Chega nesse ponto aqui, ó, por exemplo. Se você olhar para baixo, você vai ver que se a diferença de pressão for de 400 kPa, ó, olhando aqui para o lado, ó, vou mostrar para vocês, que não está dando para ver por enquanto, ó, mas isso seria o quê? Olha lá, 40 minutos, tá bom? Então, pessoal, é mais ou menos isso aqui que a gente precisa seguir, tá? Para a gente saber quanto tempo demora para essa descompressão acontecer.
Ou seja, ó, considere que a gravidade vale 10 metros por segundo ao quadrado e que a densidade da água seja de 1.000 kg por metro cúbico. Quantos minutos seria necessário para essa descompressão acontecer? Ou seja, gente, de acordo com o gráfico, para saber quantos minutos eu preciso calcular a variação de pressão, tá bom? Então, vamos lá. Vamos calcular essa variação de pressão aqui, tá? Bom, você pode fazer direto uma coisinha que eu acho que vai ser mais rápido nesse caso. Ó, se você pega esse P0 e você joga ele para o outro lado, subtraindo, você concorda que ficaria P menos P0 igual a DGH? P menos P0? E P menos P0, pessoal, é o que a gente chama de delta P, é final menos inicial. Nesse caso, vai ser mais rápido se a gente pensar aqui. Você pode calcular a pressão final, mas depois vai ter que subtrair a pressão inicial para ver qual é a diferença. Faz direto, desse jeito aqui, ó, que você já vai achar a resposta, tá bom? Lembrando que a questão falou pra gente que a densidade é 1.000, que a gravidade é 10 e que esse cara vai mergulhar 50 metros de profundidade. Bom, gente, nós temos aqui 3, 4, 5 zeros. Então nós temos isso aqui, ó, 500.000 pascais. A gente também sabe que 3 zeros a gente pode chamar de quilo, né? Espera aí, vou mostrar aqui para vocês. Ó. 3 zeros a gente pode chamar de quilo. Isso quer dizer o quê, gente? Que você pode reescrever esse número, se você achar que vai ser melhor assim, de 500 quilopascais. Essa é a diferença de pressão. O que a gente precisa fazer, gente? Nós só precisamos ir lá no gráfico e ver. Com 500. 500 está aqui, ó, pessoal. Ó, repara bem, hein? Vou destacar para vocês agora. 500, tá vendo? Espera aí, ó, 500. Olha para cima, chegou nesse ponto aqui. Agora você olha para o lado e você vai me dizer qual é o número que vai aparecer aqui, ó. Vou mostrar para vocês mais uma vez, ó. Espera aí. Deixa eu mudar aqui de posição que vai ficar mais fácil. Pronto, assim acho que fica melhor. Tá, deixa eu refazer aqui, ó. Com 500, olha para cima até chegar no gráfico. E aí do gráfico você olha para cá até você achar o tempo. Tá vendo? Então, com 500 quilopascais, a gente tem 60 minutos. Então, nós temos que esperar, letra C, 60 minutos, para a gente conseguir obter essa descompressão. Letra C, 60 minutos. Tudo bem? Então, esse seria o jeito mais rápido e mais fácil da gente fazer essa questão, tá? Acabou que a gente nem precisou da pressão atmosférica, porque eu já passei ela para o outro lado, subtraí e já calculei direto o ΔP, que a questão perguntou para a gente, tá bom? Então, fizemos uma questão de densidade, fizemos uma questão falando sobre o teorema de Stevens. Vamos ver o que mais segue aqui para a gente, pessoal. Essa aqui são os vasos comunicantes, né? Vamos dar uma lida nesse texto aqui, ó. Me ajuda aí, galera. Ó. Em um tubo transparente em formato de U, contendo água, verteu-se em uma de suas extremidades uma quantidade de um líquido não miscível em água, ou seja, ele não se mistura com água. Considere que a densidade da água seja 1 grama por centímetro cúbico. A figura a seguir mostra como que ficariam distribuídos a água e o líquido cinza, tá certo? Após o equilíbrio. Ou seja, né, de um lado ali nós temos 6 centímetros, do outro lado ali a gente tem 9 centímetros. Qual aproximadamente a densidade do líquido? Legal, gente, vamos lá. Vamos relembrar uma coisa importante aqui sobre esse assunto. Isso são os vasos comunicantes, né? Os vasos comunicantes têm uma teoria interessante que diz pra gente que a pressão nesse lado aqui, tá vendo esse pontinho verde que eu coloquei para vocês? É a mesma coisa que a pressão do outro lado, tá? Esses pontos, eles se equilibram devido às pressões serem iguais. E por causa disso, a gente consegue uma equação que é mais ou menos assim, ó. Densidade 1 vezes a altura 1, e do outro lado nós temos densidade 2 vezes a altura 2. Onde, ó, vai vendo aí. De um lado, nós temos a água, que é o líquido que está claro, e temos o líquido, que é o líquido cinza.
Então, de água, desse lado aqui, ó, que eu estou circulando para vocês, nós temos 6 centímetros. Lembrando que a densidade da água é 1, ou seja, vai ficar assim, ó. Preste atenção, hein? 1, densidade da água, vezes 6 centímetros. Do outro lado do tubo, ó, vou circular aí para vocês também, olha só, hein? Vai vendo aqui. Nós temos um líquido que a gente desconhece, não sabemos a densidade dele, mas sabemos que a altura vale 9 centímetros. Então, do outro lado, nós vamos fazer ó, a densidade do líquido que a gente quer descobrir, vou repetir, e a altura igual a 9 centímetros. Certo? Bom, gente, com isso aqui, resolvendo essa questão, essa equação, simplesmente passando o 9 para o outro lado dividindo, a gente consegue determinar a partir disso a densidade do líquido 2. Se você der uma simplificada, nem precisa, na verdade, né? A gente sabe que isso aqui vai dar uma dízima, né? 6 sobre 9 é aproximadamente 0,666. Isso é uma dízima infinita, né? Grama por centímetro cúbico. E nós podemos aproximar isso, tá? Aí a gente vai olhar qual é o número mais perto do 0,6, né? Vamos dar uma olhadinha lá. Nós temos aqui a letra D, que é o 0,7. Pronto. Mais um exercício resolvido aí pra gente. Dessa vez agora falando sobre vasos comunicantes, ok? Então, recapitulando até agora, falamos sobre o teorema de Stevens, sobre vasos comunicantes e uma questãozinha de densidade, tá bom? Vamos continuar. Tenho aqui agora as duas últimas questões desse vídeo, tá bom? Que são questões que falam sobre empuxo, tá? Que é a 22 e a 23. Vamos dar uma lida aqui, pessoal. Ó. Primeiro, para determinar a densidade de uma coroa metálica maciça, foi realizado um experimento em que foi pendurado em um dinamômetro ideal por dois modos diferentes, no ar e depois na água. Repara bem aqui, gente, a figura 1. No ar, ele está indicando 8 newtons. Tá? Se você está perguntando assim, Fábio, o que é um dinamômetro? Dinamômetro é uma balança que vai medir uma força. E nesse caso, gente, esse dinamômetro está medindo o peso dessa coroa, tá bom? E como ele está no ar, a gente chama isso de peso real, tá? Então eu posso já começar a anotar isso aqui para vocês, ó. Eu sei que o peso real dessa coroa vale 8 newtons. Pô, tá ótimo. Agora, tem uma outra coisa interessante aqui, ó. Ele chega e coloca essa coroa dentro da água. A gente não sabe que os objetos aparentam ser mais leves quando eles estão dentro da água. Então, por que isso acontece? Porque o empuxo segura o objeto como a gente. Dentro da água, você não vai segurar o peso total desse objeto, tá? Por quê? Uma parcela desse peso é responsabilidade do empuxo. Se você olhar na figura 2, você vai reparar que agora ó, essa balança está medindo 7,6 newtons. Está escrito aqui em cima, tá? Parece 7,5 na imagem, mas é 7,6. Bom, isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que nós temos um peso aparente de 0,6, tá bom? Ou seja, pessoal, de acordo com a figura 2, nós vamos ter um empuxo de 0,4 newtons, tudo bem? Que é a diferença entre o peso real, que é 8, e o peso aparente, que é 7,6, tá bom? A coroa pesa 8. Eu ali, na corda, seguro 7,6. E cadê o restante? Quem é que está segurando esse restante? É o empuxo fazendo os 0,4, que é a diferença. Tudo bem? Vamos lá. Sabendo que a densidade da água está valendo 1000, né, que é 10 elevado a 3 kg por metro cúbico, adote a gravidade 10. Olha aqui, aquela questão que eu sempre falo com vocês. Ó. Represente as forças que agem na coroa na situação 2, tá bom? E depois calcule a massa dela. Beleza, então na situação 2 é quando ela está dentro da água. Tá? Vamos colocar as forças que atuam sobre ela. Nós sabemos o quê? Ó, nós sabemos que para baixo existe uma força que puxa ela, que a gente chama de peso, né? Certo?
Vou escrever aqui para vocês, ó, peso. Eu sei que para cima existe nesse caso aqui duas forças, né? Uma é a força exercida pela corda, que seria esse 7,6. Vou colocar aqui também, tá bom? Só um instantinho, ó. Temos aqui uma força para cima. Essa força vale 7,6, tá? E além disso, existe o empuxo, também para cima, e esse empuxo para cima está valendo 0,4. Tá aqui, ó. Temos essas forças atuando sobre esse sistema, 0,4, tá certo? Por quê? Porque eu sei, né, que se eu somar esses dois aqui, ó, esse com esse, tem que dar o peso, que é igual a 8. Tá bom, gente? Então, grande parte da questão A já foi resolvida. Esse é o diagrama de força, é isso que ele pede para você, tá bom? Vamos continuar, tá? Ele pede para a gente calcular a massa. Bom, gente, eu sei que o peso real dele é de 8 newtons, né? E eu também sei que peso nada mais é, deixa eu trocar aqui minha cor, peraí, rapidinho, massa vezes gravidade, né? Igual a 8. E eu já sei que a nossa gravidade é 10. Ele falou ali pra gente, tá? Deixa eu tirar esse 0,4 daqui, que é o valor do empuxo. Deixa ele ali no cantinho que a gente já resolveu essa parte, pelo menos por enquanto. Aí você pega agora e você joga o 10 dividindo. E nós temos uma massa de 0,8, o quê? 0,8 quilogramas. Pronto. Letra A resolvida. O desenho, tá? Metade da letra A. E a outra metade da letra A é dividir 8 por 10. Praticamente isso. Tá bom, gente? Vamos dar uma olhadinha na letra B, o que ele pede aqui pra gente? O que ele fala agora? Ó, na letra B, calcule a densidade da coroa. Bom, para calcular a densidade do objeto que está mergulhado, a gente precisa fazer o empuxo. Então vamos lá, colocar aqui letra A, vamos fazer agora a letra B. O que ele pergunta para a gente? Calcule a densidade da coroa, tá bom? Bom, vamos lá, vamos relembrar aqui algumas coisas que podem ser importantes para a gente chegar a esse resultado. Primeiro, gente, eu sei qual é a fórmula do empuxo, tá certo? Eu sei que o empuxo parece que a gente está escrevendo devagar, né? Já tinha mencionado isso com vocês. Lembrando que esse D, aqui, essa densidade que eu vou mostrar aqui para vocês agora, vou dar um destaque nela, não é a densidade do objeto que está dentro da água, é a densidade da água, tá bom? Esse V aqui é o volume submerso, tá? E esse aqui vai ser o volume da coroa, tá bom? Então, nesse caso, repara bem, eu tenho o empuxo, que a gente escreveu lá em cima, que é 0,4, né? Tá até aqui do lado, ó. Eu sei a densidade da água e sei a gravidade. Ou seja, pessoal, eu consigo calcular o volume da coroa, tá? E com o volume da coroa, a gente pode descobrir qual é a densidade dela. Vamos fazer isso em partes. Vamos começar assim, ó. Eu sei que o meu empuxo é 0,4. Eu sei que a densidade da água é 1000. O volume da coroa a gente quer descobrir quanto que é. E a gravidade a gente sabe que é 10, tá bom? Então eu vou fazer esse cálculo todo com potência, tá? 0,4 é a mesma coisa que 4 vezes 10 a menos 1. Eu aumentei uma casa decimal e por isso meu expoente tem que ficar negativo. Como eu coloquei só mais uma casa decimal, o meu expoente para compensar tem que ser menos 1, tá bom? E desse lado aqui, ó, quando você multiplicar, ó, 1000 vezes 10, vai dar 10.000. São 4 zeros, tá? E como você vai ter agora que retirar esses 4 zeros, você coloca só 10 elevado a 4, gente. Positivo dessa vez, tá? Porque você está tirando zeros, tá? Então 10.000 é a mesma coisa que 10 elevado a 4. 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10. Agora, gente, pega esse 10 elevado a 4, passa ele para o outro lado dividindo, ó. Aí faz a conta só com potências, ó. Quer ver? Como que a gente faz essa divisão aqui? 10 elevado a menos 1 dividido por 10 elevado a 4. Repete a base, que é o 10, e subtrai os expoentes.
menos 1, menos 4, menos 5. Pô, legal. Então, com isso aqui eu consigo descobrir que o volume da coroa é 4 vezes 10 elevado a menos 5 metros cúbicos. Perfeito. Com isso, a gente consegue calcular a densidade da coroa, pessoal. É só você lembrar o seguinte, olha, a densidade é a massa dividido pelo volume. Então eu vou pegar a massa da coroa, que a gente fez na letra A e a gente descobriu que era 0,8, e a gente vai dividir pelo volume da coroa, que a gente conseguiu determinar pela equação do empuxo, que é 4 vezes 10 elevado a menos 5. Mais uma vez, ó, eu vou transformar esse 0,8 em 8 vezes 10 a menos 1. Então, ficamos assim, ó, densidade. 8 vezes 10 a menos 1, tá certo? Dividido por 4 vezes 10 elevado a menos 5. Então, a gente tem que fazer agora 8. Ó, 8 dividido para 4, que a gente sabe que é 2. Legal. Agora, toma cuidado com essa conta aqui, ó. Eu vou fazer meio que num rascunho rápido, tá? E aí, vocês podem pausar e ver quantas vezes vocês acharem que seja necessário. A regra é repete a base e subtrai os expoentes. Então, eu tenho que pegar menos 1 e eu tenho que subtrair menos 5. Presta atenção, ó. Repetir a base, tá certo? Que é o 10. Espera aí que eu vou escrever mais aqui, ó. Repetir a base. E eu tenho que pegar o expoente de cima, que é menos 1, e eu tenho que subtrair o expoente de baixo, que é menos 5, tá? Gente, menos com menos, ó, tem um menos dentro do parênteses e um menos fora do parênteses. Menos com menos dá mais. Então, isso aqui é igual a menos 1 mais 5. Nós sabemos que sinais diferentes, você subtrai e dá o sinal do maior. Menos 1 mais 5, 4. Ou seja, nós temos aqui, ó, 10 elevado a 4, tá bom? Dá uma pausa aí e reveja esse cálculo se for necessário, tá? Então, vou escrever ele aqui, ó. 2 vezes 10 elevado a 4 quilogramas por metro cúbico. Prontinho. Tá bom? Então, foi a letra A e foi a letra B, tá certo? Vamos dar uma olhadinha agora na questão 23, que vai ser a nossa última questão, tá? Eu vou apagar aqui mesmo, e aí a gente aproveita esse espaço. Bom, então temos aqui agora, ó, a questão número 23. Ele fala pra gente o seguinte, ó, dá uma lida aí nesse texto comigo. Durante uma festa infantil, em um local em que a aceleração gravitacional é de 10 metros por segundo ao quadrado, um balão que tem um volume de 3 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos tem um peso de 3,3 vezes 10 a menos 2 newtons, escapou da mão de uma criança e ficou preso no teto. Então o balão subiu e encostou no teto. Ó. Lembra que o balão está tentando fazer força para cima, tá certo? Se o balão tivesse força, ele empurraria o teto para cima. Ele faz essa força, só que não é suficiente para tirar o teto do lugar. Ele para de subir, tá? Quando ele encosta no teto. A gente sabe que quando a gente encosta em alguma coisa, existe uma força de contato chamada força normal. Então tem força normal nesse caso, hein? Presta atenção. É a força que o teto faz no balão. É para baixo dessa vez, tá? Ele pergunta aqui pra gente, né? Ele atingiu o teto, ficou em equilíbrio, determine a massa do balão e a densidade. Beleza. Então ele deu o peso do balão, né? Espera aí que tem mais coisa para apagar aqui, rapidinho. Ó. Ele deu o peso do balão, né? Ele falou pra gente que o peso desse balão é 3,3 vezes 10 elevado a menos 2 newtons, né? E a gente sabe que peso, gente, é massa vezes gravidade. Ou seja, é só você trocar a gravidade aqui por 10 e passar ela para o outro lado dividindo. Ó, 3,3 vezes 10 elevado a menos 2, passa o 10 dividindo, não é isso? Então essa massa, gente, seria o quê? 3,3 vezes 10 elevado a menos 2
sobre 10. Você pode levar em consideração o seguinte, ó, aqui é 10 elevado a 1, e fazer uma conta parecida com essa que eu acabei de falar para vocês, ó. 10 elevado a menos 2 dividido por 10 elevado a 1. Repete a base, que é o 10, e subtrai os expoentes. Menos 2 menos 1 dá menos 3. Essa é a massa, tá bom? Então nós temos, ó, 3,3 vezes 10 elevado a menos 3 quilogramas, certo? Agora a gente vai calcular a densidade dele. Ele pediu duas coisas. Nós sabemos o que, pessoal? Que densidade é massa dividido por volume, certo? A massa a gente acabou de fazer a conta aqui em cima, que está de azul, tá? E o volume ele disse aqui pra gente quanto que vale. Vou mostrar para vocês, olha. Olha aqui. 3 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos. Tá certo? Então a conta que a gente precisa fazer nesse caso, pessoal, não é uma conta muito complicada não, ó. Vamos lá. A massa está aqui em cima, ó. 3,3 vezes 10 a menos 3. 3,3 vezes 10 a menos 3. E o volume é 3 vezes 10 elevado a... Deixa eu conferir aqui que eu já esqueci. 3 vezes 10 elevado a menos 3. Ó, é bom, porque você tem o mesmo expoente em cima e embaixo, tá vendo? 10 a menos 3 em cima, 10 a menos 3 embaixo. Dividir um número por ele próprio dá 1. E a gente sabe que multiplicar por 1, dividir por 1, não altera em nada. Então eu vou cortar esses dois caras aqui. Ficou só, gente, 3,3 dividido para 3. E a gente sabe quanto que dá essa conta. Dá 1,1. Legal. Então acabei de descobrir que a densidade desse balão é 1,1 quilogramas por metro cúbico. Tá ótimo. Agora, vamos ver o que ele pede na letra B. Considerando que a densidade do ar é 1,3 kg por metro cúbico, calcule a intensidade da força que o teto faz sobre o balão. Gente, essa força que o teto faz sobre o balão é a normal para baixo. Acabei de falar isso com vocês. Tá? Então, para a gente fazer isso, a gente precisa escrever as forças que atuam sobre o objeto, tudo bem? Sabemos que para baixo existe o peso, né? Existe o peso aqui. Só que quando um objeto está dentro de um fluido, aparece uma força chamada empuxo. O empuxo sobre o nosso corpo não é muito forte, mas o empuxo num balão de hélio, por exemplo, é mais intenso, tá? E aqui é o empuxo que faz esse balão subir, tá bom, gente? Então você vai colocar para cima um empuxo, tá? Vou colocar assim, ó, de ladinho, porque a gente sabe que tem outras forças atuando aqui, vai ficar meio difícil de desenhar todo mundo alinhadinho, tá bom? Então sei que tem um empuxo para cima, mas também sei, gente, que na hora que esse balão encosta no teto, aparece uma normal aqui para baixo, ó. Aparece uma normal para baixo. É essa normal aqui, essa força que eu desenhei de preto aqui para vocês, é ela que a gente está tentando descobrir. E como o objeto está em equilíbrio, a gente vai usar a primeira lei de Newton para resolver o problema. Ah, Fábio, como é que é a primeira lei de Newton? A força resultante é zero. Isso quer dizer que o que aponta para baixo vai cancelar o que aponta para cima. Fábio, o que está apontando para baixo nesse problema? Ó, o peso e a normal. As duas juntas. Somam as duas. O peso mais a normal. Tá? A soma dessas duas forças vai cancelar quem puxa o balão para cima. Quem é? O empuxo. Então eu vou escrever essa equação que eu acabei de falar para vocês. Ó. O peso mais a normal é igual ao empuxo. Como a gente quer descobrir quem é a normal, passa o peso para o outro lado subtraindo. Gente, olha só, hein? Empuxo menos peso. Tá certo? Então a gente já sabe o peso? Já sabemos, né? Nós temos essa informação e aqui em algum lugar, ó. Vou até colocar isso agora com a caneta permanente para a gente não se perder, ó. O peso é isso aqui, gente, ó. Tá vendo? 3,3 vezes 10 a menos 2. O empuxo, que a gente ainda não sabe quem é. Ah, então peraí, Fábio, você está querendo me dizer que para calcular a normal, a gente precisa descobrir quem é o empuxo primeiro. Tudo bem, vamos fazer esse cálculo aqui no cantinho, ó. O empuxo é devagar.
gar. A densidade não é a densidade do balão, é a densidade do ar que está em volta dele, que é 1,3, que a questão disse pra gente. 1,3. O volume do balão está em algum lugar aqui. Vamos ver qual é. Aqui. O volume do balão é isso. Ó. Tá bom? 3 vezes 10 a menos 3. Aqui. 3 vezes 10 a menos 3. E a gravidade, que a gente já está cansado de saber, que vale 10. Tá certo? Então, como que eu vou fazer essa conta? Vamos por parte. Ó. Primeiro você multiplica 1,3 vezes 3, que vai dar 3,9. 3,9. E depois? Depois você vai multiplicar as potências. Lembrando que aqui em cima do 10 tem o número 1, né? Tem o número 1. Então, a gente, na hora de fazer essa multiplicação aqui, ó, a gente usa a regrinha da potência. Repete a base, que é o 10, e soma os expoentes. Vai dar menos 3 mais 1, que é 2 newtons. Então, descobri aqui o valor do empuxo, tá bom, gente? 3,9 vezes 10 elevado a menos 2 newtons. Legal, agora eu posso vir para cá e completar o que eu estou querendo descobrir. Olha só, vamos trocar agora. No lugar do empuxo, antes eu não sabia o que era, né? Agora eu sei que ele está valendo 3,9 vezes 10 elevado a menos 2, certo? E o peso do balão, cadê? Que eu já esqueci, mas está anotado lá em cima. Lá, gente, 3,3 vezes 10 a menos 2. 3,3 vezes 10 a menos 2. Gente, lembra a regrinha para subtrair potência? Esse assunto ele é difícil, mas assim, porque ele acaba falando de várias propriedades de matemática que às vezes a gente esquece, né? Você tem essa potência aqui, que você quer subtrair essa potência aqui. A regra é repetir a potência, que é o 10 a menos 2, e subtrair os coeficientes numéricos. Ou seja, você só vai subtrair o 3,9 do 3,3. Faz essa diferença, que vai dar 0,6, tá bom? 0,6 e repete a potência de 10, que é 10 elevado a menos 2, tá bom? Gente, isso aqui já é a nossa resposta. Você não precisa fazer mais nada além disso, tá bom? Então, gente, temos aqui uma sequência boa de exercícios, tá? Que trata dessa primeira parte, que é a parte de fluidos, tá bom? A gente se vê em breve aí, voltando para falar um pouquinho sobre a outra parte que está relacionado com o que exatamente? A lei de conservação de energia, trabalho, né, e energia potencial, energia cinética, enfim, tem outras coisas que a gente precisa comentar também e a gente se vê nos próximos vídeos. Até mais, galera!